Fala galera, que coisa boa! Hoje a gente vai responder aqui uma questão sobre o assunto densidade, uma questão de conta, tá certo? Porque se cair na sua prova, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai acertar. Questão tradicionalíssima, tá certo, gente? De cálculo, de densidade, a partir de informações de massa e de volume. Como é que se faz? Como é que se monta, né? Essa é a dificuldade. Ó, a questão que eu trouxe aqui está na tela, acompanha aí. Calcule a densidade de uma esfera. Então é para calcular a densidade de uma esfera. De uma esfera metálica que possui massa de 200 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos. Bom, esse aqui na verdade é um modelo de questão de densidade, eu diria que o mais tradicional que existe. Porque ele dá a massa, ele dá o volume para você calcular a densidade. Às vezes, em algumas variações de questões desse tipo, que inclusive a gente vai fazer também, ele dá a massa, dá a densidade e pede o volume. Às vezes dá o volume e dá a densidade e pede a massa. Tudo se resolve com a mesma fórmula, mas o modelo mais tradicional de quesito é esse. É onde ele traz informações de massa e de volume e pede a densidade. Ó, pegou a questão de cálculo, independente de que assunto seja. Primeiro você vai fazer uma pergunta para você mesmo. O que é que se pede? O que é que está sendo pedido para fazer nessa questão? Geralmente a gente vai ter aí verbos no imperativo, né? Um comando mandando você fazer alguma coisa. Ó. Calcule, então você vai fazer uma conta. Calcule a densidade, você vai fazer uma conta, no caso você vai calcular a densidade de quê? De uma esfera metálica que possui massa de 200 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos. Depois que você tiver certeza do que é que está sendo pedido, qual o próximo passo? Ó, é você escrever no seu caderno a fórmula, tá certo? Então primeiro você lê a questão, você identifica claramente o que é que está sendo pedido, tá certo? Identificou o que está sendo pedido, é uma conta, então escreva a fórmula. Bom, aqui está a fórmula da densidade, ó. O D ele vai ser igual a M dividido pelo V. O D aqui na nossa fórmula é a densidade. O M é a massa. Geralmente a massa ela vai ser expressa nos quesitos em gramas. E na parte de baixo da fórmula a gente tem o volume. Então a densidade é igual à divisão da massa pelo volume, tá certo? Vai ter uma aula que a gente vai somente interpretar o resultado quando se faz a conta de densidade. Mas nesse momento a gente vai somente responder essa questão. Ó, ele pede a densidade, mas para calcular a densidade tem que ter massa, tem que ter volume. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai separar os dados que são necessários para resolver essa questão. Ó, para calcular a densidade eu preciso de massa e preciso de volume. Aqui dentro do enunciado, quem é a massa? Ó, você lê o enunciado, a massa é de 200 gramas. Então tá aqui o valor da massa, a massa vale 200 gramas. Ó, preciso também de informações de volume. O volume vale quanto? Vale 20 centímetros cúbicos, beleza? Vai fazer uma questão de densidade, identificou que é de conta. O que é que você vai fazer? Primeiro, claro, se perguntar o que está sendo pedido, você vai escrever a fórmula e vai tentar encontrar na fórmula as informações, vai tentar encontrar no enunciado, tá certo? As informações para você preencher a sua fórmula. Se você tiver o valor da massa e do volume, você consegue calcular a densidade. O valor da massa e do volume eu já identifiquei aqui, tá certo? Feras, ó, no lugar do M, eu vou colocar quanto o M vale. O M vale 200, tá certo? Então eu vou tirar essa parte aqui e vou colocar 200 gramas. No lugar do V, que é o volume, eu vou colocar quanto que o volume vale. O volume vale 20 centímetros cúbicos. Então quando a gente vai resolver uma questão de cálculo de densidade, a gente tem lá a fórmula,
Para fazer a montagem da fórmula, agora substituindo os valores, você vai trocar as letras por quanto que elas valem. No caso, a massa vale 200, então tiro essa parte aqui, coloco 200 e vou trocar agora o V, tá certo, do volume pelo valor do volume. Vai ficar assim a nossa expressão. Essa parte aqui que são os dados que eu já fiz uso. Beleza? Coisa boa? Ó, deixa eu dar uma ajeitada. Pronto. Então tá aí. A densidade ela vai ser igual a 200, ó, dividido por 20. Professor, esse 200 vem da onde? Vem do enunciado. Esse é o valor da massa, ó, 200 gramas. A massa ela vai ser dividida pelo volume. O volume vale quanto? Vale 20. Então você vai dividir o 200 por 20, tá bem? Galera, 200 dividido por 20, ó, a resposta vai dar 10. Então, a densidade dessa esfera da questão, ela vale 10 gramas por centímetro cúbico. O que foi que o senhor fez na prática, professor? Eu dividi 200 por 20, tá certo? A gente só fez a divisão, 200 por 20, deu 10. Ó, então esse 10 aqui. O G, eu repeti. Esse traço aqui, que é o traço da divisão, eu coloquei ele como se fosse numa diagonal. Embaixo coloquei o centímetro cúbico, até porque eu só dividi os números. As letras eu não consegui dividir uma pela outra. Então eu repeti. Então a resposta final ficou sendo 10 gramas. Ó, esse traço aqui você vai chamá-lo de por, tá certo? Por. Ó, 10 gramas por centímetro cúbico. Né? Em outras palavras, em cada 1 centímetro cúbico dessa esfera, eu vou ter lá uma massa equivalente a 10 gramas. Na próxima aula a gente vai interpretar um pouco esse valor aqui de densidade que a gente obtém quando se faz o cálculo, tá certo? Até a próxima.